Godspire, a cidade reverente sob a colina horrível. Aspas. Segurança moderada. Curiosidades várias. População numerosa. Cidade pitoresca. As estreitas ruas de paralelepípedos cruzam casas tranquilas de diversos formatos e tamanhos. As mais comuns que vi são feitas de madeira e pedra, variando de estruturas básicas a obras arquitetônicas magníficas. Dos muitos lugares que visitei, este é um dos que tem um design mais lógico. Talvez os ancestrais das pessoas daqui tenham construído a cidade eles mesmos. Um feito grandioso para qualquer padrão em um lugar como este. Dias de bom tempo intercalados por noites frescas e frescas, o clima de Godspire deixa pouco a desejar. Durante minha estadia aqui, as pancadas de chuva raramente duravam mais de 1 hora e permaneciam com uma intensidade agradável. Essas pancadas de chuva são uma necessidade, pois a varanda de cada prédio tem um pequeno jardim de onde os moradores cultivam alimentos e diversas flores, destinadas à igreja da cidade. Se você seguir pelas ruas, passando pelas casas manchadas de fuligem, pelas vielas de paralelepípedos e pelos paredões de pedra cobertos de musgo do rio, até chegar à praça da cidade, encontrará uma estrutura peculiar. Como se protestasse contra seu cenário sereno e mundano, a igreja contrasta com o entorno em total escuridão. A torre curva deste monólito sinistro é muito mais alta do que o entorno, é verdadeiramente inspiradora, se não um pouco macabra. Há um arco a leste da igreja que o levará pelas poucas lojinhas que a cidade tem a oferecer antes de dar lugar à vista pelágica. Mar Vermelho. A brisa traz consigo um leve aroma salgado e acobreado que aumenta à medida que nos aproximamos da costa. Para onde se pode olhar, a leste e a norte, ele se estende em toda a sua majestade carmesim. Com uma opacidade turva demais para qualquer homem-são nadar, a mente só consegue imaginar que horrores cruéis espreitam sob suas ondas escarlates. Para confirmar minhas suspeitas, o litoral não possui praias comunitárias, pesqueiros ou alojamentos para barcos. As pessoas aqui raramente se aproximam ou o contemplam. O que é uma pena, pois, por mais assombroso que seja, a beleza a ser encontrada em seu interior. Ao contrário de sua contraparte ocidental, onde você encontrará pouco em que se inspirar. A colina sagrada, sempre presente no horizonte ocidental, havia uma imponente proeminência, reminiscente de Nova Shenandoah, embora muito mais sinistra tanto em aparência quanto em propósito. Um local sagrado para os habitantes desta cidade, suas orações 3 vezes ao dia são realizadas prostradas nesta colina. Embora rica em vegetação, um silêncio paira sobre a colina, sem que pássaros ou bichos a chamem de lar. O único som que se ouve ao percorrer o caminho solitário é o zumbido sinistro da abominação sagrada em seu pico. Os devotados habitantes da cidade. Os moradores de Godspire são piedosos e reservados, vivem vidas simples em reverência à sua deusa. Segundo minhas estimativas, alguns milhares de almas chamam esta cidade de lar. Com uma pele alguns tons mais escura que a minha, as pessoas parecem compartilhar uma ancestralidade comum. A maioria tem cabelos escuros e olhos castanho-mel. Se eu fosse chutar, seus ancestrais eram descendentes do Mediterrâneo Oriental. Conversando com os habitantes da cidade, usei bastante o meu bálsamo de Babel. Eles falavam uma mistura única de línguas românicas, quando queriam falar. Embora nunca fossem rudes, raramente eram ouvidos fora das orações, com exceção de breves cumprimentos e despedidas. Se isso é produto da minha natureza estrangeira, não sei dizer. A única exceção era o sacerdote da cidade, Salva, como ele se autodenominava. Embora de presença marcante, era um homem baixo, corpulento e agradável.
Ele providenciou hospedagem e alimentação para mim durante minha visita e me acompanhou em minhas viagens pela cidade. Sem nunca dar a impressão de estar solicitando, ele divagava sem parar sobre a graça e a benevolência de sua deusa. Maimuet, nome quase certamente dado pelas pessoas daqui, é de fato uma curiosidade interessante. A dieta dos habitantes da cidade deixava muito a desejar em termos de sabor. Além de um pão azedo e granulado, eles comiam apenas uma estranha raiz vegetal que apropriadamente chamaram de kel. Uma coisa amarga com uma textura mastigável, eu a considerava muito mais adequada para ser usada como guarnição do que como prato principal. Talvez por causa de suas observações religiosas, eu não ousava zombar das oferendas. Já experimentei muitas coisas nesses aposentos, e as refeições aqui eram muito menos ofensivas do que a maioria. Maimuet. Sua presença pode ser sentida em todos os aspectos de Godspire. Inscrições com sua imagem adornam quase todos os edifícios, tanto internos quanto externos. Embora pareça um tanto grotesca, os habitantes da cidade aparentemente não a conhecem, referindo-se a ela apenas com admiração. Sermões proferidos na igreja da cidade exaltam atos extraordinários de benevolência e bondade. Eliminando ameaças à vila e oferecendo orientação aos seus seguidores, as histórias antigas fazem de Maimuet um aspecto tangível dos primeiros dias de Godspire. Quando questionei Salva sobre isso, ele sorriu sem alegria e apontou para o céu sobre a colina ocidental. E foi então que eu vi uma ferida óssea na realidade, diferente de tudo que eu já tinha visto antes ou depois. As palavras tropeçam para descrever o que eu realmente testemunhei. Uma figura angelical doentia, com cacos de osso e carne espalhados aleatoriamente em alguma paródia vil do divino. Como alguém poderia demonstrar reverência a tal coisa? Eu nunca saberei. A simples visão disso me arrepiou por cada fibra do ser. Talvez eu não tenha percebido ao chegar, mas assim que percebi, era tudo o que eu conseguia sentir. Maimuet não se movia, mas eu sabia que estava me observando. Era uma sombra onipresente pairando sobre Godspire como uma estrela nátimorta. Torre mal formada. No 8º dia da minha excursão, Godspire realizou uma espécie de celebração, centrada em 4 escolhidos, como eram chamados. Embora mundana para a maioria dos padrões, a festa foi bastante animada, um pequeno coral cantarolou hinos e a comida foi compartilhada entre as pessoas. Foi a primeira vez que vi algo para comer além de raízes e pão em 8 dias, então eu também me vi envolvido pelo momento. Falou-se muito sobre a colina e sobre Maimuet, o burburinho das conversas pairava no ar. No final da celebração matinal, Salva, os 4 escolhidos e eu fizemos a árdua jornada morro acima. Ao longo do caminho, Salva explicou que 4 pessoas eram escolhidas todos os meses para fazer essa peregrinação e ajudar na construção do novo lar de Maimuet. Mais ou menos na metade do caminho, o fedor começou. Um odor putrido e horrível, embora eu jamais pudesse imaginar sua origem. Como um cachorro morto exposto ao calor do verão, era uma podridão estagnada e opressiva. Quando chegamos ao topo, eu quase não conseguia compreender a cena à minha frente. Enquanto os escolhidos se despiam, eu observava o ambiente ao meu redor. O ar estava tomado por uma cacofonia nauseante, lamentos de agonia ecoando uns nos outros em harmonia dissonante. Levei mais tempo do que deveria para perceber o que estava vendo. Centenas de corpos estavam retorcidos e curvados de maneiras que eu jamais imaginei serem possíveis. Pele empolada se fundia como uma colcha de retalhos, esticada sobre a torre ondulante. Entrelaçadas, pernas aos ombros, torso ao torso, a multidão se empilhava, esticada para formar uma estrutura horrível.
Os degraus mais baixos estavam quase arrancados até o osso, e logo entendi o porquê. Os escolhidos, agora tão nus quanto no dia em que nasceram, começaram a subir. Usando qualquer orifício e fenda possível para auxiliar a subida, seus pés e mãos rasgavam a massa de carne contorcida para se apoiarem. À medida que se içavam mais alto, mãos soltas agarravam e arranhavam febrilmente, marcando seus corpos da cabeça aos pés. Ao chegarem ao topo, as figuras contorcidas se desdobraram para recebê-los. Agora lubrificadas pelos excrementos e vísceras acumulados durante a subida, deslizaram suavemente para dentro do obelisco. Tudo o que eu pude fazer foi assistir, horrorizado e pasmo. Não sei o que poderia ter levado todas essas pessoas a abandonar sua humanidade para criar tal abominação. Depois do ritual obsceno que testemunhei, despedi-me de Salva, juntei meus pertences e deixei Godspire, para nunca mais retornar. Travessia. Há uma pequena trilha na floresta nordeste de New Shenandoah. Se você segui-la por vários quilômetros, ela o levará a Godspire. Há muitas aranhas ao longo do caminho, então tome cuidado. Do outro lado do mar, vi a silhueta tênue de uma cidade costeira bem iluminada ao longe, a leste, como se fosse através de alguma miragem gerada pelo calor. Ao caminhar pela trilha empoeirada ao sul de Hallowed Hill, o reino muda ao seu redor e você se encontrará em um desfiladeiro íngreme e sinuoso. Há muitas maravilhas a serem descobertas se alguém procurar. Ezequiel Murphy. Nível 55. Dificuldade de sobrevivência. Classe 5. Saída 5/5. Beco sem saída. Ambiente 5/5. Zona morta. Entidades 5/5. Infestação hostil. Acreditei até o fim. Matei pessoas, traí amigos, mas não me levou a lugar nenhum. Tudo isso em vão. Eles e você acreditamos nessa mentira, e então provocamos uma guerra sem fim, mas a que custo? Esse é o custo de não aceitar a realidade. O 55º andar é uma desolação. Não há nada a ganhar, nada a devolver, e tudo o que resta é apenas um vislumbre do que este andar já foi. As casas destruídas, as pessoas gritando, as crianças chorando e a sensação de que tudo foi em vão vem à tona. Prometeram-nos uma recompensa pelo inferno que tínhamos vivido até então. Trouxeram-nos a esperança de que tudo finalmente acabaria e que viveríamos em paz. Tudo o que eu queria era viver bem. Voltar para a minha esposa, a minha filha e as pessoas que acabei de perder neste inferno. Será que esta é uma forma de pagar pelos meus pecados? Bem, eu realmente não sei. O que vi aqui não foi bonito, não foi aquela guerra gloriosa que vemos na TV e nos livros de história, não foi agradável e não foi honroso. Foi um conflito traiçoeiro, onde apenas os mais fortes têm chance de sobrevivência. Não há esperança em meio a esse caos. Quanto mais eu tentava, mais eu me autodestruía e, quando percebi, havia matado indiretamente centenas ou até milhares de pessoas inocentes por um único desejo egoísta de me libertar dos laços infernais desse contínuo destrutivo que são os backrooms. A princípio, não entendi do que se tratava, me perguntei por que estavam fazendo aquilo. Era apenas uma matança sem motivo, mas eu entendia o desespero. Eles estavam naquele lugar há muito mais tempo do que eu, e aqueles em quem eu podia confiar por um instante me disseram que estavam lá há décadas. E eu só estava lá há 2 meses, ainda muito tempo para as coisas que eu havia vivenciado. Eu realmente queria entender o desespero daqueles que lutavam lá, então fui com eles. Lutei por um grupo de poucos membros que conquistavam vitórias contínuas e se aproximavam cada vez mais da recompensa final. Após a nossa vitória contra um grupo sanguinário e canibal,
Aproveitamos as barracas perto de uma rodoviária local e compartilhamos comida. E quando eu menos esperava, uma faca foi cravada nas minhas costas, e eles riram ensurdecedoramente enquanto tentavam me flanquear. E eu pensei, como puderam? Lutei por eles e sentei-me para compartilhar um pão com eles. Como puderam fazer isso? Respirei fundo, devolvi a faca a um deles e corri para a névoa e para o conflito, sozinho e ferido. Assim que saí, havia grupos brigando, e eles me atiraram na perna, avisando que, se eu não lutasse por eles, me matariam. E mesmo ferido e quase incapacitado, aceitei, queria sair vivo. Conforme o confronto começou, a dor dos meus ferimentos gradualmente me nocauteou, e não havia nada que eu pudesse fazer a respeito. E, no meio de tudo isso, eu estava matando pessoas inocentes que só queriam uma vida melhor do outro lado da realidade. Quando vencemos, o líder daquele bando irracional me recrutou à força. Eles cuidaram dos meus ferimentos e me usaram como um robô para eles. Fico acordado todas as noites, com um rifle pesado no colo e apenas uma coisa na cabeça: acabar com tudo. Eu poderia muito bem pegar aquela arma e me matar ali mesmo, mas sabia que isso era covardia e que, em meio à adversidade, eu tinha que persistir, até porque tenho uma esposa e uma filha me esperando do outro lado. E eu sabia que ficaria ali para sempre se não agisse rápido, e enquanto todos dormiam, acabei com todos. Foi a experiência mais traumática da minha vida. Não consegui dormir depois daquele acontecimento e sempre carregava aquele rifle pesado sempre que saía para algum lugar. Em meio a isso, juntei-me a outro grupo, desta vez um grupo que eu mesmo criei, um grupo de pessoas justas. Éramos implacáveis. Não havia um único grupo que pudesse enfrentar a anarquia escarlate. Aos poucos, a fase se tornou nosso território, e nossa vida consistia em fazer o máximo de vítimas possível para aumentar nossas chances. Nossa facção era a mais bem-sucedida de toda a fase. Mas ela ruiu quando consegui vencer a guerra mental que travava diariamente com a merda daquela fase. Nunca expressei confiança a nenhum dos que me permeavam na época, porque quando tentei, eles me apunhalaram pelas costas. Por mais que tentasse, nunca formei um vínculo profundo depois dos infortúnios das primeiras semanas. Hoje entendo que estava possuído pelo desejo de ir embora e que desprezava todos aqueles que, por algum motivo, se gabavam de mim. Se existe um Deus lá fora, que ele os tenha. O nível tem um efeito chamado a Terra Prometida. Esse efeito lhe dá uma vontade incontrolável de ficar. Ele o prende não a entidades ou paredes, mas a um sentimento de esperança. O efeito dá ao andarilho uma falsa garantia de que existe uma saída para a liberdade completa do tormento que são os backrooms. Tudo o que queríamos era que nossa próxima luta fosse a última, a crença de que todo aquele derramamento de sangue compraria nossa passagem para casa. Esse efeito reside em vários níveis e com diversas variantes, mas no Inferno 55, é uma falsa garantia de que tudo terminará bem e em segurança. E uma vez que você diminui a ênfase no efeito, ele para de funcionar e, com isso, você está livre. Mas não dos backrooms, apenas dos 55. A batalha que você e seus aliados travaram por tantos anos não foi física, mas mental. Em um piscar de olhos, minhas feridas abertas foram fechadas, as armas foram retiradas, eu estava acompanhado por ele, e ele sou eu. Acordei em um lindo campo florido, com belas casas, um lago com peixes nadando e tudo parecendo bem. Eu realmente pensei que estava na realidade. Eu estava maravilhado com a bela paisagem verdejante, sem os tons de preto e branco que permeiam o nível 55. Cheguei. Foi o que pensei, mas era apenas o nível 101.
Eu tinha acabado de acordar com uma garrafa de Memory Jar e uma carta aberta que dizia: Você lutou bravamente, campeão. Você conseguiu vencer o nível 55. E com isso, eu desabei. Matei milhares, traí centenas e tomei tudo o que outras pessoas tinham por nada. E é isso. E com isso eu entendo e me conformo com o fato de que não há como voltar para casa. Os bastidores não são para amadores. Questões pouco claras. O nível não apresenta perigo de entidades. A presença de entidades no nível 55 nunca foi confirmada. Todos os medos de perigo se devem aos humanos e ao ambiente instável. Membros do MEG não são permitidos no andar. Há um grupo, que se autodenomina o BNTG, que extermina membros do MEG. Não se sabe por que eles fingem ser um grupo específico, mas foram exterminados na revolta Escalabria del Agosto, que desencadeou várias revoltas sangrentas em agosto de 2017. As armas são geradas a partir de pessoas mortas no nível 55. 55, o que significa que, para cada pessoa morta, uma arma é gerada aleatoriamente em um canto aleatório do quadrado principal, e é daí que vêm as armas. As armas podem ser de fogo ou brancas. Abaixo está a estrutura do nível que não foi listada anteriormente. Menor que ocultar estrutura. Estrutura do nível 55. O nível consiste em uma cidadela morta e sem vida, com prédios destruídos e ruínas por toda parte. Não há vida benigna residindo neste nível. Nem mesmo a entidade mais sanguinária conseguiria sobreviver por mais de 24 horas diante da miséria que os humanos causaram naquele lugar. Perigos ambientais são frequentes, desabamentos são constantes e quase não há lugares seguros para se viver. A cidade em ruínas neste nível assemelha-se às cidades da década de 1980 nas salas da frente, com uma mudança estrutural em linha com a mudança geral nas salas da frente, como no nível 11. No entanto, essa mudança repentina na estrutura costuma ser adiada por pelo menos 45 anos. A razão para o atraso estrutural é desconhecida, mas quando um edifício ou casa muda de era, a construção retorna automaticamente ao seu estado original, sem nenhum dano perceptível. Segundo relatos, os edifícios e casas neste nível são inspirados na arquitetura do sul dos Estados Unidos durante a década de 1980, o que significa que as estruturas cobrem Nebraska, Texas, Colorado e Novo México, respectivamente. Além de prédios residenciais, há lojas e postos de gasolina, mas sem recursos visíveis, devido aos altos danos aos estabelecimentos causados pela destruição em massa que os humanos causam no nível 55. Além disso, nenhum estabelecimento possui conexão de internet ou qualquer tipo de sinal, o que significa que qualquer conexão de fora do nível 646 é bloqueada e, portanto, nenhum membro de uma organização fora do nível jamais teve contato após entrar no nível. Bases, postos avançados e comunidades. Cigarra. Cicada é uma comunidade atualmente extinta no nível 55, sem registro de possível restituição desde 9 de julho de 2016. Era a comunidade com maior influência nas regiões rurais do nível e abraçava totalmente o anarquismo em sua ideologia. Foi aí que levei a facada. Filhos da Vitória. Eles eram uma comunidade extremamente hostil, composta por exatamente 12 membros que vagavam pelas estradas em busca de pessoas desavisadas para servirem como escravos em sua defesa. Eles também são uma comunidade extinta devido ao massacre que ocorreu em sua base. Sob o viaduto na cidade costeira. Nenhuma ideologia conhecida. Foram eles que me atiraram na perna e me escravizaram. Vítimas da sociedade. Eles são um grupo de pessoas insanas e completamente loucas. Foram eles que inicialmente brigaram com a cigarra,
e todos os envolvidos nesse grupo foram assassinados. Eles também são uma comunidade extinta, devido ao genocídio propagado pela cigarra em um de seus confrontos. Eram completamente anarquistas, e sim, praticavam canibalismo. Anarquismo Escarlate. Era o grupo mais influente no nível 55, com exatamente 2.036 pessoas participando dessa facção. E, no espaço de 22 meses, eles conquistaram mais da metade das terras na rua principal, que até então era a maior zona morta em todo o nível. Era a comunidade mais bem armada de todas, com mais de 4.776 armas em sua posse e 8.917 assassinatos de indivíduos em um período de 4 anos. De longe, a comunidade mais estruturada. Vindo de uma ideia de alguém fraco e com quase nenhum poder de escolher qualquer coisa no nível, eles são completamente adeptos do anarquismo, e nós éramos o grupo mais sustentável no nível, obtendo e gerenciando recursos cuidadosamente e, assim, ganhando o controle local. O grupo entrou em colapso e foi extinto. Entradas e saídas. Entradas. Executando um no-clip em uma zona no-clip em paredes no nível 6 e nível 6,3. Execute um no-clip em uma parede danificada no nível 1. Execute um no-clip em um prédio em ruínas no nível 9,2. Matar aliados no nível 49 trará o andarilho até aqui. Saídas. Só há uma saída: vencer a guerra e desestabilizar o nível, terminando no nível 101. Nível 126. O valor de uma imagem. Dificuldade de sobrevivência classe 0 seguro desprovido de entidades. 126º andar assemelha-se a uma grande galeria de arte com várias salas e salões dedicados à exposição de pinturas. A grande maioria dessas pinturas são obras da era renascentista, incluindo obras de muitos artistas proeminentes da época. Essas pinturas, com algumas exceções notáveis, são cópias idênticas dos originais, até mesmo no que diz respeito às tintas e materiais utilizados. Ao entrar no nível 126, o indivíduo se encontrará em uma pequena sala pintada de branco com uma porta dupla de madeira, com as palavras "Use Your Eyes" escritas com tinta azul. Há uma planta baixa do nível na parede à direita das portas, mas ela é sempre imprecisa devido à mudança de layout a cada visita. Ao passar pelas portas, você chegará a uma parte aleatória da galeria. Embora mais de uma pessoa possa entrar no nível 126 ao mesmo tempo, o nível parecerá completamente vazio para cada um. Se 2 pessoas entrarem no nível ao mesmo tempo, serão separadas assim que passarem pelas portas, só podendo se encontrar novamente após ambas saírem. As únicas pinturas no nível 126 que não correspondem às suas contrapartes do mundo real são algumas obras selecionadas de Hieronymus Bosch I. Embora sejam quase idênticas às pinturas reais, contêm representações de várias pessoas que não estavam presentes nos originais. Não se sabe quantas pessoas extras estavam presentes em todas as pinturas na época em que o nível 126 foi descoberto, mas o número aumentou à medida que os efeitos do nível foram testados. Embora o nível em si seja perfeitamente seguro, sua propriedade mais prejudicial diz respeito à forma como ele é documentado. Criar qualquer documentação do nível 126 com mais de 999 palavras fará com que o S, autor, desapareça, repentinamente após escrever a milésima palavra. Ao mesmo tempo, representações de sua aparência física aparecerão em uma das pinturas afetadas. Esse efeito ocorre independentemente do idioma, criptografia ou método de documentação, escrita física, escrita digital, gravação de áudio, etc. Se qualquer quantidade de informação sobre o nível 126 for anexada a uma imagem do nível que contém uma pintura, ou vice-versa,
o efeito ocorrerá imediatamente. Além disso, o efeito do nível 126 não se aplica a discussões casuais sobre o nível ou suas pinturas, a menos que também estejam sendo registradas para fins de documentação. O verdadeiro status daqueles presos nas pinturas do nível 126 é desconhecido, assim como quaisquer métodos possíveis de contatá-los ou recuperá-los. As placas acima das entradas do nível 126, bem como várias placas dentro do próprio nível, sugerem que o nível foi criado ou pelo menos é mantido por um indivíduo conhecido apenas como Sr. Holloway. Seu status e paradeiro são desconhecidos, apesar das várias tentativas do MEG e de outros grupos de coletar informações por meio de crowdsourcing. Depois que um viajante anônimo expressou curiosidade sobre o nível 126 em vários fóruns e painéis de discussão, ele recebeu uma resposta de um usuário chamado FH, que dizia o seguinte: "Juro, era muito mais simples antigamente, quando ninguém tentava abrir a mente do artista em busca de respostas para cada pequeno detalhe. Era exatamente isso que meu pai queria que as pessoas entendessem, e vocês ainda não conseguem entender. Que assim seja, usem seus olhos." Após essa resposta, a maioria dos grupos considerou a pesquisa e a investigação do nível 126 como de baixa prioridade. Entradas e saídas. O nível 126 pode ser acessado a partir do nível 11 e do nível 230. Os edifícios no nível 11 com uma placa, Grande Exposição do Sr. Holloway, acima da entrada levarão ao nível 126. Uma porta no nível 230 com o rótulo, Salões do Trabalho Duro de Hard Hollow, também levará ao nível 126. É possível sair do nível 126 retornando até a entrada, o que o levará de volta ao nível por onde você entrou. 479. Eu depois da lobotomia lá. Dificuldade de sobrevivência classe 5. Informações de entidade inseguras e inseguras. Nível 479 é a designação dada a um local inescrutável que presumivelmente existe fora dos limites típicos dos backrooms ou em uma parte deles inacessível por meios normais. Entradas propositais no nível 479 não produziram resultados positivos. Todas as entradas até agora foram, lamentavelmente, acidentais. Devido a uma série de complicações relacionadas à memória e à comunicação, veja abaixo, os detalhes precisos dos encontros no nível 479 são frequentemente preenchidos pela mente e, portanto, pouco confiáveis devido à sua incongruência. Relatos de sobreviventes do nível 479 concordam que, em suas descrições mais básicas, o nível 479 é enferrujado, sujo, escuro e úmido. Estruturalmente, o prédio é descrito como semelhante a uma prisão ou a um hospital. Todos os relatos enfatizam o estado de abandono e dilapidação, bem como a falta de fontes de luz adequadas, o que dificulta a locomoção durante a experiência. Encontros no nível 479 duram apenas 1 ou 2 horas, provavelmente devido à instabilidade do nível. Relatos confiáveis sobre o nível são tão evasivos quanto são devido a 2 fatores: sua raridade e o estado em que os andarilhos ficam após a experiência. Em termos de raridade, felizmente estima-se que apenas 18 andarilhos, em média, se encontrem no nível 479 anualmente. Mais casos podem existir e permanecerem desconhecidos, no entanto, devido à segunda propriedade do nível 479. Os sobreviventes tendem a sair do nível com alguma forma irreparável de dano cerebral, principalmente no lobo temporal, o que torna a comunicação da experiência difícil ou impossível. O dano é frequentemente exacerbado nos primeiros 5 dias e pode ser leve ou extremo. Em alguns casos,
Um estado vegetativo ou quase vegetativo é atingido uma semana após a exposição. O dano cerebral pode deixar os andarilhos vulneráveis quando retornam, o que pode fazer com que alguns nunca vivam para contar a história. Os sobreviventes nunca parecem ser feridos fisicamente de outra forma. A maioria das vítimas do nível 479, em algum momento, encontra o que é chamado de entidade 479A1. Instâncias da entidade 479A1 são descritas apenas vagamente e nunca com mais detalhes, exceto por sua cor marrom, preta e sua estatura ampla. Pouco se sabe sobre as próprias entidades, suas motivações ou seu papel nos efeitos colaterais causados pelo nível 479, embora tenha sido sugerida uma ligação duvidosa entre a gravidade dos sintomas e a quantidade de encontros com a entidade 479A1. Até 2027, não havia nenhuma evidência fotográfica da entidade 479A1, até que um andarilho, que permanece sem nome, foi encontrado vagando sem rumo pelos backrooms. O andarilho foi levado para um centro de cuidados paliativos e relatou seu relato sobre o nível, apresentando a imagem como prova. O estado de saúde do andarilho piorou na semana seguinte e sua morte ocorreu pouco tempo depois. Mais investigações sobre a natureza das ocorrências da entidade 479A1 são necessárias, embora sejam difíceis de serem alcançadas com a compreensão atual do nível 479 e a fraca capacidade de memória de seus sobreviventes. Os seguintes sintomas foram observados em sobreviventes do nível 479 após uma semana da exposição em um estudo de 52 entradas conhecidas no nível 479. A lista está ordenada da maior para a menor ocorrência, arredondada para dois algarismos significativos. Soma ocorrência, %. Processamento sensorial prejudicado 96. Capacidades linguísticas reduzidas 94. Incapacidade de concentração 90. Memória de curto e longo prazo prejudicada 89. Encolhimento cerebral 81. Dificuldade com memorização mecânica 77. Instabilidade emocional 71. Agnósia visual 67. Prosopagnosia 60. Epilepsia 44. Demência semântica 33. Estados comatosos ou vegetativos 12. Sobreviventes do nível 479 lutam para se adaptar às mudanças que os efeitos do nível trazem consigo. Um centro de cuidados de longa duração para vítimas do nível 479 foi estabelecido no nível 11 para ajudar os sobreviventes a se adaptarem e orientá-los a viver uma vida relativamente normal após os encontros. Atualmente, 30 pacientes estão permanentemente alojados no centro, juntamente com 5 terapeutas ocupacionais e profissionais médicos. Entradas. As entradas ocorrem aleatoriamente. A entrada proposital ainda não ocorreu. Não há aviso sobre quando as entradas acontecem e, atualmente, não há nenhuma variável conhecida que aumente ou diminua a chance de entrada. A única coisa que se pode fazer é rezar para que não se tornem vítimas. Saídas. Após um período de tempo indeterminado, os sobreviventes são transportados aleatoriamente de volta ao nível de onde saíram ou, com menos frequência, para outro local diferente. Caso encontrem um andarilho perdido que apresente qualquer um dos sintomas descritos de um encontro no nível 479, recomenda-se levá-lo ao centro de atendimento no nível 11. Profissionais médicos e arquivistas do MEG realizarão avaliações posteriormente. Nos casos incomuns em que o andarilho demonstra hostilidade ou violência, recomenda-se cautela para que o levem a um local seguro. No entanto, se a situação for considerada muito perigosa, os andarilhos são incentivados a se afastarem para sua própria preservação. Nível 343 precisa de uma maneira de entrar em contato com pessoas de todos esses níveis irritantes.
Luesk. Telecom TM. Saudações, caro viajante. 1. Tenho certeza de que você já passou por isso, o terrível Wi-Fi de alguma floresta remota, ou a interferência eletrônica de algum plano abstrato. 2. Que chato, não é? 3. Você não está cansado de ter que lidar sozinho com níveis recém-descobertos? 4. Incapaz de contatar o resto do seu grupo quando todos inevitavelmente se separam? Completamente isolado do grupo externo de reinos? 5. Bem, não se preocupe. 6. Porque você está com sorte. 7. Nós aqui da Bluesk Telecom TM existimos para fornecer produtos e serviços desenvolvidos para otimizar a comunicação e a transferência de informações nas longas e dimensionalmente inconcebíveis distâncias dos backrooms para que você, meu amigo, 8. Tenha sempre qualquer pessoa na descagem rápida. 9. Onde quer que você esteja. 10. Estamos lá para ajudar. 11. Você sabe onde nos encontrar. Todas as informações registradas externamente ou mantidas conscientemente sobre o nível 343 são substituídas de forma anômala e automática por texto contendo alguma variação de um anúncio de uma suposta empresa de telecomunicações sob o nome Bluesk Telecom TM. É difícil contornar isso, e alterações em documentos não são detectadas ou registradas por sistemas automáticos, mesmo substituindo revisões anteriores. Observe que pessoas que estiveram fisicamente no nível 343 não estão sujeitas a esse efeito. Isso pode ser contornado intercalando partes do anúncio com as informações reais do nível, embora isso exija que o próprio anúncio também esteja intacto em termos de informações. E se você está lendo isso, significa que eu consegui. 2. Todos os detalhes e descrições que conhecemos atualmente do nível 343 foram extraídos de relatos de testemunhas de pessoas sob seus efeitos. Fotografias e gravações de áudio, vídeo estão sujeitas ao efeito de documentação quando visualizadas por pessoas que não estiveram no nível 343, e apenas um tipo de item foi recuperado de lá. No entanto, estou inclinado a acreditar na palavra de nossas únicas testemunhas. Independentemente disso, os relatos do nível 343 são pelo menos semiconsistentes. O nível é descrito como um deserto escuro, em tons de cinza e árido, de pedra e areia. Não há estruturas geológicas, como colinas e mesas, presentes em sua superfície. O céu, se houver, é coberto inteiramente por nuvens espessas e opacas. Apesar da falta de uma fonte de luz visível, o nível está sempre iluminado o suficiente para ser visível, mesmo sem sombras. A temperatura é unanimemente relatada como inexistente, no sentido de que é um detalhe inobservável. Wi-Fi e outras sinalizações eletromagnéticas estão eternamente presentes no nível, embora qualquer informação que saia do nível esteja sujeita ao mesmo efeito mencionado anteriormente. Nenhuma entidade viva foi relatada até agora, mas tenho a sensação de que elas existem. O detalhe físico mais notável do nível é a abundância de grandes estruturas que lembram ossos e esqueletos de criaturas gigantescas, as únicas estruturas conhecidas no nível, elevando-se sobre os espectadores como se este fosse um cemitério de gigantes. Se eles já estiveram vivos, nenhum exemplar vivo foi observado no nível, e eles não correspondem às descrições de nenhuma entidade atualmente em nosso banco de dados. Os ossos em questão variam em estado, alguns como esqueletos intactos e outros como fragmentos espalhados pela paisagem. Vários deles foram relatados como estando em posições não naturais ou totalmente impossíveis para criaturas mortas, como ficar em pé, e essas posições são frequentemente sustentadas por estruturas aparentemente artificiais, embora seja difícil imaginar que qualquer humano possa ter sido responsável por elas. Além disso,
Uma grande parte desses esqueletos possui várias estruturas ou dispositivos anexados ou fundidos a eles. Eles são tipicamente de design avançado e desconhecidos em origem e função, embora algumas partes tenham sido relatadas como se assemelhando a coisas como seções de torres de celular, antenas parabólicas e várias outras antenas, do tipo eletrônico. 5. Talvez a mais significativa das estruturas seja um esqueleto semi-completo, semi-humanoide, que se eleva sobre os demais. Sua coluna vertebral é um tanto ereta, parcialmente sustentada por longos e grossos postes de metal aparafusados ao chão. No topo e na parte posterior dessa coluna vertebral, ergue-se uma grande estrutura que foi descrita como semelhante à Torre Eiffel, a uma arma gigante de ficção científica ou a uma torre de telecomunicações, entre outras coisas. Essa discrepância provavelmente indica que não se trata exatamente de nenhuma dessas coisas, embora seja possível que a estrutura mude de aparência. Seja o que for, é sem dúvida a peça central de tudo isso e certamente contém todas as respostas. Felizmente para todos, aqueles que se aventuram no nível 343 sempre saem vivos. No entanto, isso não significa que saiam da mesma forma que entraram. É uma mudança ruim? Bem, acho que depende da sua perspectiva. 7 visitantes deste nível inevitavelmente se depararão com a estrutura principal e serão submetidos a um fenômeno indescritível, seguido por uma inconsciência por um período indeterminado. Ao acordarem, descobrirão que agora possuem um objeto semelhante a um roteador, modem ou outro dispositivo de aparência semelhante. Este dispositivo está, em alguns casos, parcialmente fundido a uma parte do corpo que não causa desconforto, e aqueles afetados por isso se recusarão inequivocamente a remover ou doar o objeto, alegando que ele lhes proporciona conforto e acesso a uma quantidade inconcebível de informações. Digamos assim, e é atraente. Também é um bom momento para mencionar que qualquer pessoa que veja o anúncio, incluindo você, é psicologicamente impelida a procurar o nível. Isso pode ser combatido com esforço consciente, mas muitas pessoas já caíram nessa. Mas, para ser franco, é bastante atraente, não é? As instruções para chegar ao nível nunca são listadas no anúncio, embora qualquer pessoa que o leia saiba automaticamente como chegar lá. As entradas são altamente inconsistentes e só funcionam para pessoas afetadas. Por fim, qualquer pessoa que tenha estado no nível 343, embora psicologicamente intacta, experimenta mudanças de comportamento. Torna-se mais sociável e comunicativa, mas, principalmente, torna-se bastante preocupada em informar os outros sobre o anúncio e o nível. Apesar de terceiros ainda não terem observado benefícios óbvios em fazê-lo, sob a alegação de que agora trabalha para a Bluesk Telecom. Mas, é claro, terceiros nunca passaram pelo que eles passaram. Veja bem, a suposição automática de qualquer humano nos backrooms é que qualquer coisa, incluindo outras pessoas, que seja, mesmo que ligeiramente estranha ou misteriosa, é inequivocamente indigna de confiança, e por um bom motivo. Humanos pensam que estão sozinhos, mas isso nem sempre é verdade, ou pelo menos não precisa. Imagine, por um segundo, que você pudesse saber tudo o que todo mundo sabe. E se você pudesse espalhar isso para qualquer pessoa, em qualquer lugar, sem um único obstáculo? Não é por isso que estamos aqui? Essa oportunidade está diante de você agora. Tudo o que você precisa fazer é estar posto. Nível 90, casa recém-reformada. Dificuldade de sobrevivência. Classe 0 seguro desprovido de entidades. 90º andar é o 91º andar dos backrooms. É uma casa recém-reformada,
Nós a fizemos especialmente para você. Descrição. Então, tipo, olha só, o nível 90 costumava ser bem ruim. E é bem ruim mesmo. Mas não se preocupe. Nossa equipe começou a trabalhar direto para torná-lo um lugar ótimo, maravilhoso e habitável para você. É uma casa enorme, 2 andares, um sótão bem grande, 2 quartos, 2 banheiros, um monte de espaço para você guardar todas as suas coisas com segurança. Uma grande melhoria em relação ao velho labirinto de tortura que costumava ser. Costumava haver uma enorme infestação de ratos da morte aqui. Mas, repito, não precisa se preocupar. Nosso incrível exterminador fez o serviço. Você nem perceberia que ele estava lá. Na verdade, estamos todos muito orgulhosos do trabalho que fizemos aqui. Esperamos que você também aprecie. Bases, postos avançados e comunidades. Então, não tem ninguém aqui, ainda. Até agora. Estamos com dificuldades para vender o lugar por causa da sua antiga reputação. Mas prometemos que não está tão ruim assim. Até instalamos um ar-condicionado. Está em ruínas no momento, mas estamos trabalhando nisso. Talvez você pudesse convidar seus amigos e familiares para cá também. Sério, contanto que alguém tenha boas intenções, não nos importamos muito com quem fica aqui. Entradas e saídas. Entradas. Não pense muito nisso. Só, não sabemos. Pense em casa. Alguma coisa cafona assim. E aí, com sorte, você vai acabar chegando aqui. Sabemos que você vai se recuperar em breve. Saídas. Ah, bem, nós tentamos. Mas não vamos impedi-lo de sair se você realmente não quiser o lugar. Há uma saída perto do velho carvalho no quintal. Mas você pode voltar quando quiser. Nível 993. Felicidade de inverno. Dificuldade de sobrevivência. Habitável protegido, comunidades sustentadas, desprovido de entidades prejudiciais. Nível 993 é caracterizado por um bioma frio e coberto de neve, exibindo estabilidade ambiental e ecológica, onde tanto a flora quanto a fauna coexistem em estado de equilíbrio, um verdadeiro refúgio seguro. As condições climáticas são predominantemente nevadas, com temperaturas ambientes tipicamente registradas em torno de -5 graus C. No entanto, essa linha de base é interrompida uma vez por semana por um período de 1 a 2 dias, durante o qual as temperaturas podem subir até 15 graus C. Durante esse intervalo, o tempo melhora, permitindo que raios de luz incidam sobre a neve branca e pura e liberem a água dos lagos de sua barreira de gelo. O nível 993 está organizado em 4 zonas geográficas. Tinta. Zona 0. A Grande Cordilheira. O nível 993 é cercado por uma extensa cadeia de montanhas, formando barreiras naturais em seus perímetros sul, oeste e leste. Como resultado, o norte continua sendo a única rota acessível para progressão dentro do nível. A distância entre as cadeias de montanhas oeste e leste, que calcula a largura do nível, é de cerca de 30 quilômetros. O acesso à cordilheira em si é impossível, sendo o único ponto de entrada a abertura da caverna por onde se chega ao nível 993. Isso ocorre porque a Grande Cordilheira compreende montanhas de altitude extrema, estimadas em aproximadamente 10.000 metros. Devido à sua imensa altura, a base dessas montanhas parece um muro de pedra, dificultando tanto as tentativas de ascensão física quanto o reconhecimento aéreo por drones, tornando o que está além da Grande Cordilheira inacessível e em grande parte desconhecido. Zona 1. A Floresta Nevada, 0 km a 12 km. Ao sair da caverna que serve como ponto de entrada para o nível 993,
A Floresta Nevada é o primeiro encontro dos aventureiros da zona. Esta zona abriga uma ampla gama de entidades passivas, que são mamíferos que exibem fenótipos idênticos às espécies árticas conhecidas de frontuns, por exemplo, raposas do Ártico e cervídeos de pelo branco. A origem dessas espécies permanece especulativa, mas uma teoria predominante propõe que esses organismos podem ter se originado de frontuns em um passado distante e, desde então, estabelecido um ecossistema estável e autossustentável. Zona 2. O Planalto Nevado, 12 km a 16 km. A 12 km ao norte, encontra-se o Planalto Nevado, uma extensão completamente plana e árida, desprovida de flora e fauna, com exceção de um único assentamento construído pelo homem. Uma cidade de madeira, construída com madeira proveniente da floresta. Bases, postos avançados e assentamentos. A vila de Winterbliss, 49 habitantes. Winterbliss é o nome do assentamento autogovernado habitado por uma comunidade de andarilhos em busca de paz. Apesar de sua orientação pacifista, os habitantes mantêm um código de conduta rigoroso, reforçado pela posse de armamento defensivo. Um acordo formal de paz é, portanto, imposto a todos os indivíduos e grupos que entram no nível 993, proibindo atos de violência contra humanos e entidades protegidas. A violação deste acordo resulta automaticamente na expulsão permanente do nível, com pena de morte prevista em casos de violações graves. Paradigma do posto avançado MEG. Localização: arredores de Winterbliss. Pessoal: 5 membros da equipe Torres, Regimento Campus Point. Objetivo: pesquisa investigativa focada na Zona 3. O EC Posto Avançado Everdine. A presença deles é considerada um incômodo para o MEG, pois compartilham o mesmo objetivo. No entanto, devido ao acordo de paz vigente imposto pelos moradores locais, ambas as facções mantêm uma coexistência não agressiva, apesar dos interesses conflitantes. Pessoal: 2 pesquisadores de campo, equipe de pesquisa CIRCE, 2 guarda-costas. Comportamento: esquivo, a menos que seja diretamente envolvido ou provocado. Entradas padrão. A única entrada conhecida para o nível 993 está localizada dentro das cavernas do nível 8. Um caminho com temperatura em torno de 5 graus Celsius negativos sempre leva até lá. No entanto, a localização desse caminho não é fixa e muda com frequência dentro do nível. Saída padrão. Voltar para dentro da caverna o levará de volta ao nível 8. Congelar no nível 993 transportará automaticamente o indivíduo para o nível 1 antes que ele atinja o limite letal. No entanto, assistência médica ainda será necessária. Não prender em uma árvore ou em uma rocha grande levará você ao nível 260 ou 557. A paisagem dos espinhos, 6 km. Ao sair da vila, esta placa de alerta radioativo ficará no lado norte da trilha. Neblina impenetrável e uma tempestade de neve se acumulam e se intensificam à medida que você avança pela trilha. As temperaturas caem gradualmente, até atingir 50 graus Celsius negativos. Pode-se pensar que seu equipamento térmico o mantém a salvo de todos os perigos, mas a tensão aumenta à medida que o contador Geiger se contrai até não aguentar mais. No final do caminho, você será recebido por uma mensagem final gravada em uma placa de metal 2. Este lugar não é um lugar de honra. Nenhum feito de grande estima é comemorado aqui.
Nada de valor está aqui. Este lugar é uma mensagem e parte de um sistema de mensagens. Preste atenção. Enviar esta mensagem era importante para nós. Nós nos considerávamos uma cultura poderosa. Zona 3. A paisagem dos espinhos, 16 quilômetros. Sobrevivência. Classe Dead Zone. Ambiente hostil, riscos extremos de radiação, riscos mentais extremos. Localizada além dos limites estabelecidos do Planalto Nevado, esta área, chamada pelos habitantes de Winterbliss de a paisagem dos espinhos, é considerada um ponto sem retorno. Compreende uma paisagem ártica infernal aparentemente infinita, densamente povoada por estacas de madeira alongadas e afiadas que emergem do solo. A geometria hostil da paisagem indica claramente perigo, mas, apesar de todos os sinais de alerta, isso ainda não foi suficiente para deter alguns indivíduos persistentes. Qualquer um que ousasse explorar esta zona proibida jamais retornaria. Outro fato interessante é que a paisagem de espinhos trouxe uma sensação de déjà vu a muitos viajantes que alegaram ter visto este local em algum lugar. A origem e o propósito de tal local, portanto, levaram a várias hipóteses. A possibilidade do ambiente desempenhar um papel na contenção e dissuasão. Teorias que sugerem significado simbólico ou punitivo, potencialmente alinhadas a comportamentos psicológicos como curiosidade e arrogância. Especulações envolvendo Liminal Echo e seu papel como um memorial que faz referência aos pecados cometidos contra nossa própria casa. Esboço da paisagem de espinhos por um agente do MEG. Devido à quantidade anormal de radiação, câmeras e dispositivos eletrônicos não funcionam. Essa visão causaria medo no visitante e o manteria afastado, ou despertaria a curiosidade. Ele começaria a cavar e desenterrar horrores com a intenção de encontrar um tesouro, causando estragos em qualquer civilização existente neste mundo vindouro. 258. A Sala dos Tapetes. Dificuldade de sobrevivência. Classe indeterminada, propriedades misteriosas, informações desconhecidas, nenhuma saída conhecida. O nível 258, às vezes chamado de a Sala dos Tapetes, é uma caixa de 76 cm por 60 cm e 2,4 metros de altura, completamente coberta por um tapete felpudo vermelho e úmido. As únicas diferenças são uma pequena placa com a inscrição "Saída" e um buraco de aproximadamente 30 cm por 60 cm, ambos encontrados no teto. O carpete tem cerca de 6 cm de espessura e está coberto por um líquido com cheiro e sensação extremamente desagradáveis, semelhante ao de suor ou urina. As paredes e o chão são pegajosos, moles e úmidos ao toque, causando desconforto e repugnância a qualquer pessoa dentro do nível. A atmosfera geral do nível 258 não é diferente da do carpete. O ar lá dentro é úmido e denso, e cheira a ovos podres e leite estragado. O ar sufocante atinge cerca de 29 graus Celsius o tempo todo e possui uma umidade relativa de 90%. Mofo e bolor espreitam através do carpete em alguns pontos. Esse bolor é marrom, verde e geralmente muito macio, coberto por uma substância semelhante a pelos. A sala em si é muito compacta, forçando qualquer viajante a ficar preso neste nível a ficar em pé. A única luz no nível 258 é produzida por uma lâmpada muito fraca pendurada no buraco mencionado, mas mesmo assim, o nível ainda permanece em uma escuridão quase total. As paredes são comprovadamente muito próximas umas das outras e escorregadias para escalar, tornando a possível fuga inacessível. Atualmente,
Localização: fuga confirmada como impossível. A exploradora Kiran Chen, membro da equipe Meg Hellscape, localizada no nível 148, conseguiu acessar com sucesso o buraco localizado no teto. Usando um picador de gelo que tinha em mãos e uma corda, Shen conseguiu inspecionar a abertura. O buraco parecia ser nada mais do que uma parede pintada de preto recuada no teto, habilmente disfarçada para que, vista de baixo, parecesse haver uma saída. Shen transmitiu a informação aos agentes do MEG por rádio e morreu de desidratação 3 dias depois. Entidades: o nível 258 não tem entidades devido ao tamanho do espaço, porém mosquitos e pernilongos não são incomuns e podem ser um grande incômodo no nível. Bases, postos avançados e comunidades. Como o nível só pode abrigar um andarilho por vez, é impossível formar comunidades neste nível. Descoberta: o nível 258 foi descoberto em 13 de outubro de 2009 por um andarilho chamado Carson Alexander após um noclip do nível 148. Eles sobreviveram por quase 3 dias dentro do inferno úmido e acarpetado antes de sucumbirem a uma suposta desidratação e insolação. O único registro da existência de Carson está escrito em um pedaço de papel encontrado no nível 148, juntamente com vários conjuntos de roupas, mochilas e suprimentos. Embora a legitimidade desta nota e de muitas outras detalhando as experiências de outros andarilhos dentro do nível seja debatida, elas são a única fonte de informação disponível sobre o nível 258, além da comunicação por rádio. 13 de outubro de 2009. Estou em um quarto acarpetado e não consigo me mexer muito. Está quente, úmido e desconfortável. Nunca me senti tão nojento e repugnante. Estou suando mais do que nunca e não tenho água. Novo nível? Carson Alexander. 14 de outubro de 2009. Contei as horas no meu relógio. Já faz um dia e acho que não consigo sair. Tentei me empurrar até o buraco, mas mal consigo me mexer. Perdi a sensibilidade nas pernas e estou coberto de picadas de mosquito. Tudo o que eu quero é água, mas não consigo sentir o gosto da água do carpete. Minhas roupas estão encharcadas de suor e de qualquer coisa que esteja no carpete. Carson Alexander. 15 de outubro de 2009. Tirei uma foto com meu celular, mas ela caiu. Estou morrendo lentamente e já aceitei. Nunca houve saída, só carpete vermelho áspero e mofo. Quase me sinto como se estivesse afundando no carpete agora, suando cada centímetro da minha energia. Espero que alguém encontre isso. Tchau. Carson Alan Alexander. Observação: nenhum cadáver foi visto no nível 258, e ainda não se sabe o que acontece com eles. A teoria principal é que restos orgânicos são absorvidos pelo carpete, daí o cheiro de carne podre, e materiais inorgânicos, como telefones e roupas, são depositados no nível 148. Entradas e saídas. Entradas. No clipping em qualquer nível. No clipping no nível 148 comprovadamente transporta andarilhos para o nível 258 com mais frequência do que em outros locais. Caindo inconsciente nas águas do nível 7. Permanecer no mundo do tapete vermelho, do nível 196 por um longo período de tempo. Tropeçando em um tapete no nível 19. Saídas. Atualmente não há saídas conhecidas do nível 258.